O episódio conhecido como A Libertação de Paulo e o Jovem de Troas descreve um dos momentos mais humanos e ao mesmo tempo mais milagrosos da vida do apóstolo Paulo, narrado em Atos 20, uma noite em que a longa pregação foi interrompida por um acidente e a fé transformou tragédia em vida. Era o encerramento de uma jornada missionária marcada por despedidas, lágrimas e esperança. Era noite em Troas. O salão estava iluminado por inúmeras lamparinas e o ar cheirava a azeite queimado e ansiedade. Paulo, hospedado entre os irmãos, sabia que ao amanhecer partiria para outra cidade. Por isso falava intensamente às pessoas reunidas no terceiro andar de uma casa simples. Irmãos, talvez eu não os veja mais nesta vida, permaneçam firmes na graça, guardem o amor uns pelos outros, dizia com fervor. Entre os ouvintes havia um jovem chamado Eutico, curioso e devoto, que se acomodara no parapeito de uma janela para ouvir melhor. O ambiente era denso de emoção. Homens e mulheres de várias partes da Ásia estavam reunidos ali, tentando absorver cada palavra do apóstolo. Havia quem lutasse contra o cansaço, mas ninguém tinha coragem de partir antes de ouvir o fim. Eutico, de olhos atentos, tentava acompanhar a fala vigorosa. Seu coração ardia com tudo que Paulo contava sobre Cristo, o perdão, a nova vida, a promessa eterna. Ainda assim, o corpo do moço, vencido pela longa madrugada, começou a pesar. Seus olhos se fecharam, um breve instante de descuido, e o som de um corpo caindo ecoou subitamente pelas escadas. Um grito coletivo varreu a sala. Eutico caiu! Alguém bradou. Os irmãos correram, lamparinas tremulando nas mãos, tentando iluminar o pátio abaixo. Ao chegarem, encontraram o jovem estirado e imóvel. Um pranto irrompeu. Uma mulher o segurava pelos ombros, soluçando. Está morto! Paulo desceu rapidamente. A multidão abria caminho em silêncio. A cena tinha o peso da perda e a sombra da incredulidade. Ajoelhando-se, o apóstolo pousou as mãos sobre o corpo do rapaz, o rosto intenso, a testa suada. Não se perturbem, disse com voz firme, mas cheia de ternura. A vida ainda está nele. Ninguém entendeu de imediato. As chamas das lamparinas tremiam no vento noturno. Um dos irmãos sussurrou: mas Paulo, ele não respira. O apóstolo fechou os olhos e orou profundamente, um sopro antigo de fé preenchendo o silêncio. E com um gesto simples, abraçou o jovem, sussurrando palavras que só Deus entendia. O inesperado aconteceu. Um suspiro fraco primeiro, depois outro, e a respiração se normalizou. As pálpebras de Eutico se moveram, seus olhos se abriram confusos, até reconhecerem as faces ao redor. O alívio percorreu a sala como um raio de paz. As lágrimas agora eram de alegria, não de perda. Ele está vivo! Exclamou uma menina, e o som dessa frase se espalhou como um cântico entre os presentes. Paulo se levantou com o jovem nos braços e olhou ao redor. Ninguém duvidava de que Deus havia agido. De volta ao andar superior, o grupo partiu o pão juntos. Era madrugada, mas o sono havia fugido de todos. O ambiente se encheu de gratidão, e uma nova quietude tomou conta da reunião. Paulo retomou a palavra, não para exibir o milagre, mas para ensinar sobre a bondade silenciosa de Deus. Não pensem que ele age apenas quando o perigo é grande, disse. O mesmo Senhor que guarda a vida do jovem também sustenta cada um de nós quando a fé vacila. Confiai, nada é pequeno demais para o amor de Cristo. Aquelas palavras caíram no coração dos irmãos como chuva sobre a terra seca. Eutico se levantou por si mesmo e sorriu timidamente. Achei que estava sonhando, confessou. E Paulo respondeu com leve humor. De certa forma estava, meu jovem, mas Deus o acordou de um modo especial. Houve risos contidos, abraços, um renovar de fé que nenhuma explicação natural podia dar. Ninguém mais se dispersou antes do amanhecer. Troas amanheceu com cânticos discretos ecoando nas vielas. A notícia correra, e todos comentavam como Deus guardara um dos seus. Enquanto se preparavam para partir, um dos líderes locais perguntou a Paulo: como manter essa fé viva quando os dias forem menos milagrosos, quando só sobrar o silêncio e a espera? O apóstolo respondeu olhando o horizonte: lembrem-se desta noite. Nós oramos e esperamos, e o Senhor respondeu. Nem toda resposta virá como esta, mas toda oração sincera é ouvida. O mesmo Deus que trouxe Eutico de volta à vida é o Deus que traz esperança quando tudo parece perdido. Mantenham a chama acesa. A caravana seguiu viagem, mas a cidade nunca esqueceu o brilho daquela vigília.
O chão que vira dor se tornara altar de confiança. Por muitos anos os cristãos de Troas se reuniram sempre lembrando do jovem ressuscitado, não para celebrar Paulo, mas o Deus que transforma tragédias em testemunhos. E toda mãe que temia por seus filhos, todo trabalhador que voltava das rotas cansas, todo coração inseguro repetia as mesmas palavras: a vida ainda está nele. Como quem diz que, embora o mundo caia, Deus ainda respira entre nós. Hoje a história de Eutico continua a ecoar nos lugares onde a fé se cansa e o ânimo adormece junto às janelas da vida. Todos nós em algum ponto somos como aquele jovem, distraídos, frágeis no limite do cansaço. E é ali nesse limiar entre perder e crer que a graça alcança. Deus segue descendo os degraus de nossas noites escuras, estende a mão e nos ergue de novo. Porque onde parece haver fim, Ele sempre escreve um novo começo. Que como o povo de Troas, possamos viver com a memória viva de um Deus que ouve, age e restaura. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta e compartilhe com quem precisa lembrar que ainda há vida, mesmo quando tudo parece perdido.